Fala galera, boa tarde. Estamos aqui com a ilustre presença do André Luiz, diretor da Qualizar, empresa de educação online. André, se apresenta aí para a turma. Primeiro, boa tarde, bom dia ou boa noite à audiência do GoCast. Agradecer a Anderson o convite, né? Algumas oportunidades eu declinei do convite por conta de alguns imprevistos, mas eu acredito que a gente vai bater esse papo, né? Sobretudo no quesito educação. Isso. Né? Educação online, que é um fenômeno no Brasil, as estatísticas oficiais estão aí. Bem, eu, André Luiz, sou professor, né, de formação, de base, e tenho a educação como uma missão. Sou formado em administração de empresas, especialista em gestão pública pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Fiz o meu mestrado em desenvolvimento regional e urbano e estou aí no meio do caminho do meu doutorado na mesma área em desenvolvimento regional e urbano, no ensino superior. Bem, por entender que desenvolvimento econômico, desenvolvimento social se faz com desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano se faz com educação. Correto. Com educação. Bem, e a Qualizar é fruto desses anseios, desses desejos e dessa vontade. Maravilha. André, antes de ter esse papo com você, eu tive fazendo uma pesquisa rápida, até para desenvolver mais ideias, né? Um papo bom, legal. E eu fiquei surpreso com os dados. Dentro de 10 anos, de 2013 para 2023, eu vi que a educação online ela cresceu 326%, enquanto a presencial decresceu, né? Diminuiu 29%. Esses dados você tem sentido diretamente no seu curso, na sua educação, empresa de educação? A educação à distância, Anderson, não é um fenômeno novo. A gente está presenciando essa grande bolha, os números evidenciam e constatam essa realidade, que na prática, no nosso cotidiano, a gente também observa. Mas a educação à distância, até para fazer esse paralelo com esse momento, né, que é um tema que talvez seja novo para a audiência, todo mundo já ouviu falar no EAD, é um fenômeno, sobretudo de 2010 para cá. Mas é um fenômeno que todo mundo já ouviu falar com toda certeza parece que você fez curso por correspondência. Era um ditado dos antigos, né? Lá no final do século XVIII, século XIX, a Europa, né, os países centrais naquela época passavam por transformações devido à Revolução Industrial. E a necessidade de você formar, preparar não só os operários, mas também os servidores da monarquia, né? Ou seja, da estrutura estatal. Então, naquela altura, naquele dado momento histórico, os cursos por correspondência, ou seja, o embriãozinho dos cursos à distância, já era uma realidade na Europa da época da Revolução Industrial, lá no final do século XVIII e início do século XIX. No Brasil, esse fenômeno ele surgiu no primeiro governo de Getúlio Vargas, com o processo de industrialização e o processo de comunicação das massas, né? Então, com rádio, sobretudo. Então, os cursos via rádio, eles começaram a surgir. Tem um telecurso, né? Isso assisti muito o Telecurso 2000, né? O Telecurso 2000, né? Que era promovido pela Fundação Roberto Marinho. Então, a gente passou no Brasil por esse momento, dos cursos de taquigrafia, depois de curso de artesanato, de corte e costura, via correspondência, com o advento do rádio, isso aumentou. Revista. Isso. Quando chegou entre o início da década de 90 e anos 2000, com o crescimento exponencial das comunicações de massa, que no Brasil caracteristicamente se deu pela televisão e depois com a internet, que esses cursos mediados por tecnologia, né, que são os cursos à distância, eles passaram através dos telecursos, né, e depois com a efetivação da modalidade pelo Ministério da Educação. Ou seja, antes se tinha cursos, mas não eram cursos superiores. Eram cursos de formação tecnológica, de formação técnica. E não tinha profissionalizante, né? Profissionalizante. E nós não tínhamos no Brasil a cultura, né, do ensino EAD.
Muito pelo contrário. Até início dos anos 2000, 2010, existia inclusive um preconceito sobre a qualidade da formação, se aquele profissional formado na modalidade EAD, ele seria, no caso, um profissional bem formado, ele teria as condições, né, educacionais que cumprissem os requisitos do mercado de trabalho. Então, existia uma grande cortina de dúvidas em torno da modalidade do ensino EAD. Era um negócio novo, né, que estava entrando no mercado. Que era um negócio novo. Existe, assim, a gente sabe que é presencial, existe, eu não sei se isso funciona também para você analisar dessa forma também. O presencial tem um CESAB, né, que analisa a qualidade do ensino e, através dos dados do CESAB, gera o índice do INEP, não é isso? Do INEP. Os cursos online também passam por essas avaliações? Vamos lá. Aí a gente chega justamente no fenômeno que eu acho que você está querendo tocar, é dessa prevalência do EAD hoje sobre o presencial. Né? E como isso é normatizado no Brasil, como é regulamentado, como é controlado e como é reconhecido. O Ministério da Educação, a partir de 2006, com a iniciativa da Universidade Aberta do Brasil, começou a promover entre as universidades públicas os cursos EAD. Só que foi com o advento do incentivo fiscal ou do incentivo como política pública de fortalecimento e de oferta de ensino superiores no Brasil através do FIES, que é uma política de financiamento público, através do ProUni, que é uma forma de incentivo fiscal. SISU, né? O SISU veio depois, né? A questão do Enem. Então, houve o quê? Uma oferta gigantesca no Brasil em relação às modalidades, tanto presencial quanto o EAD. Só que o que acontece? O Brasil ele tem assimetrias regionais. O que é isso? As regiões elas são diferentes socialmente, economicamente, do que outras e culturalmente. Entendi. Nós temos aqui, por exemplo, na Bahia, a realidade de 417 municípios, sendo que desses 417 municípios, 23 deles têm uma população que o caracterize como município de porte médio, e nós temos 3 metrópoles regionais, que é Salvador, que é a capital, Feira e Vitória da Conquista. Imagine isso em escala de Brasil. Os grandes centros universitários, tanto públicos como privados, eles se concentram justamente nesses centros urbanos, onde tem um maior conglomerado populacional. Então, o MEC, a partir de 2006, ele flexibilizou, né, isso já através da lei da LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em 96, já tinha regulamentado o EAD, só que foi a partir deste movimento, 2006 em diante, que houve esse crescimento dos cursos EAD. E aí começa esse processo justamente da taxa de crescimento do EAD ser maior do que a presencial. Hoje, eu vi que em 2024 a taxa de inscrição de EAD superou a do curso presencial. Justamente por isso. Isso é um marco na história da educação no Brasil. E traz uma série de outros desafios. Por quê? Nós criamos uma cultura no Brasil do bacharel, né? Do bacharel. Então, se você tivesse entrado numa universidade, perdoe-me, ou numa faculdade, no início de 2010, por exemplo, 2009, se tinha a cultura de fazer o curso de Direito, por exemplo. Então, você via aqueles campos universitários repletos de pessoas ali que... Então, tinham os cursos da época. Então, a gente sempre teve essa tendência ao bacharelado. O Brasil formou durante muitos anos, através da rede de Senai, Senac, profissionais para servir a indústria. Isso. Mas o Brasil deixou de se industrializar. Com isso, deixou de demandar a mão de obra técnica. Com isso, as pessoas criaram ali no seu imaginário da mobilidade social, né, da mudança de vida, o fazer a faculdade, ser o doutor que meu pai e minha mãe sonhou. Então, teve uma busca enorme. E o que acontece? Nesse período, o governo faz esses incentivos e os grandes grupos educacionais, né, que eram diversas faculdades, universidades presenciais, mas era para um público restrito. Era o público dos grandes centros,
que pudesse custear os seus estudos. Moradia, deslocamento, com o próprio curso. Exatamente. Ou que tivesse uma série de... Como a gente precisa tomar empréstimo e tem que botar uma pessoa... Fiadores para conseguir um crédito educacional, por exemplo. Então era muito difícil o acesso à educação superior no Brasil. Era muito difícil. Era, de fato, para umas elites, né? Para a elite dominante. E não precisa muito tempo, não. Eu só pude fazer minha faculdade quando eu já estava com 28 anos. Completei meu ensino médio com 16. Entendeu? Porque eu não tinha Você tinha que trabalhar. Não tinha acesso. Você tinha que trabalhar. Foi depois que criou o ProUni, que já existia o FIES, mas o FIES ele não era muito divulgado. Porque o FIES ele foi criado, se eu não me engano, foi por Itamar Franco, que criou o FIES, né? Só que ele não era muito divulgado e também não tinha uma amplitude. Era um pouco difícil você conseguir esse financiamento. E aí o governo atual que expandiu o FIES, né, melhorou e também lançou o ProUni. Aí assim, quando lançou o ProUni, foi que eu enxerguei a possibilidade de eu entrar na faculdade. Porque a pública a gente sabe que é difícil. Foi nesse período, justamente, que se proliferou no Brasil e se disseminou a cultura do ensino à distância. Porque você tinha justamente este público, Anderson. O público trabalhador. E que não tinha condições de estar de meia idade, ou seja, que teria que conciliar trabalho, família e estudo. É complicado. E com o orçamento e com o tempo exíguo, você teria que, para ter um acesso ao ensino superior, teria que conciliar uma modalidade que permitisse você ter um tempo ali flexível e a capacidade financeira de realizar o pagamento, de custear os seus estudos. Então, é por isso que o boom do EAD ele tem um recorte dos últimos 10 anos, de 2014, apesar que, olha quanto tempo já tinha sido regulamentado, mas de 2014 para cá. Porque você tem uma disseminação em todo o Brasil de diversos polos, né? De diversos polos, e formando e ofertando cursos muito específicos. Tanto é que tem cursos que não estão ali, vamos dizer assim, no bojo da modalidade EAD, como as engenharias, né, os cursos da área de saúde, mas os cursos de formação de gestores, né, cursos de pós-graduação, que também é outro fenômeno de crescimento na modalidade EAD, cresceu nesse momento. E a gente tem o nó, vamos dizer assim, o nó da mudança que foi desatado na pandemia. A pandemia ajudou muito. A pandemia fez com que as pessoas que trabalhavam presencialmente passaram a modalidade híbrida ou remota. Home office. E os cursos que antes as pessoas, até nas suas empresas, eram ofertadas no formato presencial, os treinamentos, essas qualificações passaram ao EAD. Então teve uma busca enorme pela modalidade, né? Com isso, né, houve também, com esse aumento indiscriminado, um grande problema. Que problema é esse, André? O problema é de você ter, ao término desse processo, né, na curva de crescimento, qual o resultado disso? Diversos diplomados, diversas pessoas que têm ali agora a titulação acadêmica, né, quer seja de licenciados, de graduados, e uma baixa demanda do mercado de trabalho. Então, por isso que a gente diz que, por um lado, a modalidade ela democratiza, ela permite o acesso à educação de qualidade, em sua maioria. Em outras, esse aluno precisa ter cuidado, mas a educação no Brasil ela precisa andar de mãos dadas com o desenvolvimento do próprio país. Não adianta nós formarmos milhares e milhares de bacharéis de diversas áreas do conhecimento se não existir um mercado de trabalho que dê as condições para que esses formados, né, desenvolvam as suas novas profissões. Então, esse é o grande fenômeno e o grande desafio do EAD. Eu acho interessante, acho até assim, muito bonito essas empresas, a Qualizar mesmo é uma das, a ideia do curso da educação digital, porque ela realmente democratiza a educação. Hoje você tem milhares de pessoas que não teriam como, mesmo com os recursos do
o ProUni, que a gente sabe que a prova do ProUni, eu não sei se você já pegou alguma para ler recente, é uma prova muito cansativa. E tem o ensino médio da gente, no Brasil, pelo menos o público, eu vim de lá, não é bom. Você se forma sem saber o que é geometria analítica, fatoração, números complexos, trigonometria, tudo isso você não vê. Infelizmente, passa que você não vê no ensino médio. Também, as outras áreas também, alguns assuntos de história, de geografia. Quando você chega lá no ProUni para fazer essa prova e conseguir uma pontuação, você termina não conseguindo uma pontuação boa. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha condições de fazer um curso superior, porque a gente sabe que o curso superior, quando você entra na faculdade, ela direciona para a área que você quer. Então, assim, de repente eu não sou muito bom em matemática, mas sou muito bom em humanas, né? Não sou bom em exatas, mas sou bom em humanas. Então, eu posso ir para o lado de direito, né? Ser um pedagogo. Ou então, diferente, eu posso não ser bom na área de humanas e me destacar na área de exatas. E o EAD te dá essa possibilidade, né? Para você conseguir se ingressar na faculdade. E agora sim, eu acredito que o EAD você tem que ser disciplinado, né? O aluno tem que ter uma certa disciplina para poder estar... Porque como você não tem uma certa cobrança, o presencial, você tem a questão do... Eu nem sei, que eu não fiz online ainda, a educação online. Eu até pretendo fazer um curso... Está convidado. Pretendo fazer um curso de me especializar mais na área de gestão empresarial. Depois eu quero saber se você tem esse curso. E essa vai ser minha experiência, mas eu não sei como é que funciona ainda a questão dos horários. Se você tem horário certo para entrar no curso, ou se você já tem as aulas gravadas e você participa assistindo a aula. Como é que funciona o tirar dúvida do aluno no curso. Se você puder também dar uma explicada sobre isso, é interessante. A Qualizar não é uma empresa que trabalhe ou que tenha no seu portfólio somente a questão dos cursos de graduação e de pós-graduação, né? Nós somos uma empresa de educação integrativa que, além de trabalharmos com o ensino à distância, trabalhamos também com consultorias na área de educação corporativa, por exemplo, né, com a pedagogia empresarial, e também consultorias na área da administração pública voltada à questão da educação e da formação profissional e da qualificação profissional. Mas como o nosso tempo ele é bem chutinho e a gente está focando na questão do ensino à distância, a gente vai falar um pouquinho dos formatos que se tem. No Brasil hoje, nós temos a modalidade EAD 100% online, sendo que o 100% online só alcança alguns cursos, né? Os cursos de pós-graduação, o MEC permite, e nós ofertamos esses cursos, e os cursos de graduação. Na graduação, recentemente o Ministério da Educação fez algumas mudanças, algumas resoluções, e alguns cursos que antes poderiam ser ofertados 100% online. Engenharia, né? As engenharias, elas trabalhavam ali com semipresencial, mas elas eram enquadradas como presencial. Seria como um híbrido curso. Isso. Então, alguns cursos, o MEC restringiu, como as licenciaturas. Olha bem o que você falou. Eu vim da escola pública e na escola pública eu não tive a base, que eu tive que reconstruir essa base, ou melhor, formar essa base a partir da universidade, da necessidade de eu conseguir me igualar ao nível da turma, porque eu não tive isso. Você está entendendo? Então, o problema é um problema de base. De base. E isso também chega na questão do ensino. Então, o professor que ele é formado ou mal formado, independente se é no presencial ou se é no EAD, o MEC, com essa preocupação por conta das notas do INEB e tal, ele listou uma série de resoluções com necessidade de ajustes em alguns cursos. Mas, basicamente, os cursos de gestão, administração, contábeis, ciências econômicas, e os cursos que nós chamamos de curso de superior tecnológico, gestão pública, gestão em RH, gestão em hotelaria, gestão em finanças, que são cursos voltados para formar rapidamente, mas com qualidade e objetividade, um profissional que já está no mercado de trabalho. Então, você, né, é um empresário e você observa que tem um talento na sua empresa
que ele é muito bom no atendimento ao cliente, na capacidade de resoluções administrativas. Só que ele já está inserido no mercado. Então, para ele tem que ser um curso. Se especializar, né? Na área de gestão, então pode ser uma gestão comercial, é o meu caso, processos gerenciais. Então, nós ofertamos nesse formato. Cursos que são 100% EAD, com as aulas gravadas ou com aulas ao vivo, depende muito do curso. As avaliações, parte são online, parte são presenciais, e o aluno ele tem a necessidade de fazer algumas atividades, alguns projetos integradores, também presencial. Por que isso? Porque você não pode formar um profissional que vai lidar com pessoas, né? Mesmo que hoje nós trabalhamos mediado por telas o tempo todo, isso. Mas com pessoas. Quem está por trás das telas são pessoas. Quem está por trás da inteligência artificial são pessoas que produziram conhecimento que a inteligência artificial só faz o quê? Reproduzir e sintetizar. Isso. Então, esse profissional precisa passar, em algum momento da sua formação, por momentos de avaliação e de desenvolvimento de projetos que incluam pessoas. Então, a Qualizar, ela prima, né, pela formação com qualidade. Se você pergunta, André, então qual é a estratégia? Que tem isso, a visão, a missão, os objetivos estratégicos da empresa, né? E eu ia lhe perguntar justamente isso. A missão, quero chegar até 2030 como a maior referência. Não, a gente adotou uma estratégia diferente. Em vez de ser o crescimento pelo crescimento, a gente adota um crescimento movido por um objetivo muito caro para nós na Qualizar, que é a estratégia de diferenciação. Tem um teórico da administração, da gestão, que ele traz 3 diferenciais competitivos. Um é o de custo. Então, você pode ter um baixo custo que vai se traduzir num baixo preço para que você seja líder pelo preço, né? Você pode ter o enfoque, não, eu vou atuar numa determinada área, num determinado estado, ou município, ou para um público, ou o custo, ou melhor, a estratégia de diferenciação. E a estratégia de diferenciação é quando você consegue selecionar um nicho muito específico do que você quer atuar. Então, quando você escolhe ofertar uma educação EAD de qualidade, né, para um público selecionado, você adota essa estratégia da diferenciação. Só para você ter ideia, Anderson, a título até de informação, nós da Qualizar, nós temos, não um convênio, mas nós temos parceria com diversas escolas, né? Diversas escolas, colégios, porque hoje nós estamos convivendo com um fenômeno, vamos dizer, um fenômeno de saúde pública, que é a neurodiversidade. O crescimento de crianças e também adultos com necessidade de acompanhamento especializado para pessoas que ali estão no espectro autista ou que têm alguma alta habilidade ou déficit de aprendizagem. Então, para você ter uma ideia, essa estratégia nossa de formação de base e formação continuada de profissionais com qualidade, mesmo no EAD, tem nos trazido assim, frutos que nos traz um grande orgulho. Nós temos hoje quase que 800 alunos só de pós-graduação, especialização na área de inclusão nos municípios de Salvador, Simões Filho, Camaçari, ou seja, só na região metropolitana. André, por que então não diversifica esse público? Vamos para a Feira de Santana. Por quê? O nosso perfil do alunado são professores com a carga horária extenuante, condições de trabalho muitas vezes aquém do que preconiza o próprio Ministério da Educação. E esses profissionais que fazem por amor à educação encontram na sala de aula crianças que precisam de um acompanhamento especializado. O que é que elas fazem do próprio bolso, elas investem em uma especialização numa área como essa. Pela necessidade. Então, o que é que a gente faz com esse aluno? A gente trata o nosso aluno, a gente brinca que na Qualizar, o nosso aluno é como se fosse um membro da nossa família. Tanto é que nós não adotamos, por incrível que pareça, a gente trabalha com educação à distância, ou seja, educação mediada por tecnologia. O nosso atendimento é humano e humanizado. O que eu estou achando interessante da sua conversa eu participei já de uma palestra, né?
E lá só tinha empresários. E eu achei um pouco estúpida uma ideia que o palestrante passou. Durante a palestra ele chegou e falou, gente, era só de provedores, né, provedor de internet. Ele perguntou, gente, qual é o objetivo da empresa de vocês? Aí um falou, levar a internet com qualidade, outro, é deixar o cliente satisfeito. Aí o palestrante, nada disso, vocês são empresário, o interesse final de vocês, da empresa de vocês é ganhar dinheiro. Então, assim, eu vejo que você não tem essa visão, eu acho honrosa a sua posição, porque assim, eu acho que é antiético a pessoa dizer que tem uma empresa e o objetivo final é simplesmente obter lucros. Então, assim, você vê que é uma empresa, a pessoa que pensa dessa forma, é uma pessoa que ela só pensa mesmo no dinheiro e não pensa nas condições sociais, econômicas do país. Talvez esse palestrante, viu, Anderson, ele esteja ali, ele foi inspirado por algo que por algo que já está ultrapassado até na literatura da gestão. E eu vejo que você, a sua forma de falar, de pronunciar, mostra o carinho, o amor pela ação social que vocês também terminam fazendo. Porque a empresa, ela tem a função social. Tudo tem a função social. E quando você fala assim, o objetivo da empresa é lucro. Lógico, porque tem os custos que tem que ser cobertos. E também o lucro também. Isso desde quando Ford criou a sua linha de montagem, lá na década de 20 do século passado, com o objetivo da produção em larga escala para maximizar os lucros, o objetivo da empresa ou das firmas, como se utilizava nessa nomenclatura até retrógrada das firmas, era o lucro. Só que ao longo do desenvolvimento humano e da sociedade, as empresas elas são compostas por pessoas que são seus atores internos, seus colaboradores, seus prestadores de serviços. Isso. E são os externos. Os clientes, né? Também, né? Os clientes, os fornecedores. Então, a relação empresarial, a gente tá até fugindo um pouquinho da questão do EAD. Mas porque não, é isso dentro, mesmo. Podcast é isso mesmo, todo mundo já sabe. A questão... a liberdade de você ter um diálogo. Um diálogo. A questão não se pode tratar de maximização de lucro, que é o objetivo da empresa lá do século XX, talvez a cabeça desse palestrante esteja presa no século XX, sem tratar da questão do desenvolvimento, do crescimento sustentado. O que é isso? Sustentado em quais pilares? Do bem-estar do colaborador, do bem-estar do seu cliente, da sua função social enquanto empresa. Então, o que é que, de forma direta ou indireta, a Aqualizar, ela está entregando à sociedade? Não só alcançarmos as nossas metas internas de retorno financeiro, de investimento, de custo fixo, de custo variável. Sonhos, né, também. Sonhos. Melhoria na educação. Sonhos. Democratização da educação. Isso. E a missão de levar uma educação com qualidade. Com qualidade. Com qualidade. E depois que esse aluno ele é acolhido, de fato ele é acolhido. Ele não é uma estatística, um número, um matriculado. Ele é acompanhado. E ao passo que aumenta o número dos nossos alunos, nós aumentamos a equipe para tratar de forma humanizada. Então, quando o aluno entra em contato conosco ou ele precisa de alguma mediação, ele não é atendido. Não é uma crítica que eu faço a quem as empresas que utilizam dessa ferramenta, que a depender da situação, a ferramenta utiliza, né? Ela funciona. Mas tem um atendente humano, porque muitas vezes é a dúvida, inclusive, Anderson, pasme. Por mais que hoje as plataformas, os ambientes virtuais de aprendizagem sejam meio que intuitivos, é intuitivo para a gente. Talvez seja intuitivo para a nossa audiência. Mas não é intuitivo para... Vamos dar um exemplo. Para um aluno de 50 anos que o smartphone, o computador não. Hoje ele se ambienta bem com o computador. Mas com os aplicativos, né, que já vem instalado nos nossos smartphones, ele já tem dificuldade. Então, nos parece óbvio. Por isso que a gente tem todo esse carinho. Nós temos vários instrutivos, vários vídeos bem lúdicos e bem diretos como utilizar as plataformas. E quando todas essas opções de orientação para o nosso aluno, quando elas falham, porque falham... Tem um personalizado. Acima de tudo, tem um personalizado. E mesmo essas orientações, elas são mediadas por um atendente humano.
né? Humano. Então, você tem ali diversas pessoas que têm um sonho de ser professores. Já trabalham no ambiente escolar. A Equalizar, por ser educação online, ela atende o Brasil inteiro, correto? Uma pessoa do tipo, eu moro no Rio Grande do Sul, e aí ficou sabendo da Equalizar, através do podcast ou da internet, ela quiser fazer o curso, ela também pode fazer? Os cursos de MBA, os cursos de pós-graduação, não tem, vamos dizer assim, limitador geográfico. Os cursos de graduação, a gente tem muito cuidado, e inclusive a gente tem esse cuidado com o próprio aluno interessado, porque se tiver necessidade de estágio supervisionado ou de alguma atividade presencial, esse aluno, ele pode se prejudicar. Eu tenho um aluno, por exemplo, que é de Pernambuco, eu tenho um aluno de Alagoas, eu tenho um aluno do... A Bahia é um país, né, gente? A Bahia é mais fácil você extensa, ir para um outro estado do que você, por exemplo, chegar em municípios como Pilão Arcado, que é lá na região do São Francisco, que para você chegar em Pilão Arcado, você tem que ir primeiro para Pernambuco para voltar. Ou então você quer ir para, por exemplo, Mangue Seco, né? Você passa uma balsa. Então a Bahia tem essas coisas. Então nós temos aluno do extremo sul da Bahia, do oeste da Bahia. Se você quiser ir para Teixeira de Freitas, são 900 quilômetros. Então... Fronteira com Minas. Deveria, né? As pessoas muitas vezes vão de avião para fazer o caminho de volta para esses municípios. Então, a gente leva em consideração também a necessidade do aluno e as suas especificidades, né? Eu usar um termo mais bonitinho, as suas idiosincrasias, que é justamente isso, a demanda dele. Então, não, eu tenho disponibilidade das provas semestrais ou dessas avaliações finais, eu ia até a sede realizar essa atividade. Até é bom que eu faça um turismo, vou em Salvador, né? Já que a gente está pertinho do aeroporto. Mas tem alunos que não. Aí o que é que a gente faz com esse aluno? A gente é bem honesto com o aluno. E a gente diz que aquele curso de interesse tem aquelas atividades associadas que, se porventura ele tem a extrema dificuldade de se fazer presente, né? Quando chegar àquela altura daquelas atividades, ele poderia reavaliar a opção. Mas, MBA, nós temos excelentes cursos. Por exemplo, quem gosta da gestão pública, nós temos agora um MBA que tem a duração de 18 meses, né? O curso é mediado por professores que, além de ter a titulação acadêmica esperada, mestres, doutores, têm experiência na prática, Anderson. E teremos 4 imersões em Brasília. Show de bola. Então, imagine você lidar com relações governamentais, vamos dizer assim, no centro do poder no Brasil, que é Brasília, sendo acompanhado por um professor que já foi um deputado, já foi um ministro de Estado, né? Então, essa qualidade na formação. Eu tô achando que esse curso vai ser... Eu vou fazer um curso da Equalizar, porque esse do MBA que você falou mesmo para gestão pública, aí eu tenho interesse, já estive conversando anteriormente com você. A gente está com um projeto para 2026 de termos um curso nosso, ou seja, com a chancela nossa, a diplomação não vai sair com nenhum conveniado, que a Equalizar trabalha com instituições de ensino superior conveniadas também, que é um curso de formação política para o cidadão. Né? E criado pela própria Equalizar? Criado pela Equalizar, né? Pela nossa equipe de professores associados e parceiros. Né? Porque, como eu venho da universidade, além de eu estar na condição de diretor, viver, e meu dia a dia é Equalizar, mas eu sou professor universitário. Você tem um lastro. Eu faço parte de um grupo de pesquisas. Né? Eu estou com uma pesquisa em andamento, então a gente fica pensando 1000 coisas. Então a gente observa, poxa, a gente tem um problema na educação no Brasil. A gente tem um problema de desenvolvimento econômico e social no Brasil. Só que o que vai fazer a mudança e a transformação desse paradigma e desse cenário passa pelos agentes de poder, que é o quê? A classe política e a política. E para que o cidadão ele tenha, pelo menos, não quer dizer que ele vai ser um político, mas que ele tenha um conhecimento, né, de tudo que se discute no âmbito da política, que vai impactar na educação, que vai impactar na economia, que vai impactar na vida dele, ele pode passar por um curso com a linguagem acessível, né, que trate disso e que seja algo formativo e que ainda dê o título de pós-graduado nessa área.
Eu estou me perguntando aqui se todo curso, toda a educação online tem esse perfil que a Equalizar tem. O diretor ter essa mentalidade. Eu estou aqui, realmente eu estou abismado, porque você não está aqui como um único, apenas empreendedor. Você não está como empreendedor. Eu vejo que você, além de ser um empreendedor na área da educação online, você tem um perfil muito de querer fazer diferente, né? Querer mudar a história da educação. E eu acho isso muito honroso, acho muito bonito. Sabe por quê, Anderson? Sabe por quê? Diga aí. Porque eu não tenho uma cabeça do empresário. Eu tenho a cabeça do educador. Eu não vim do mercado. Você tem um carinho pela educação. Dá para ver que você... Eu não vim do mercado. Se eu tivesse vindo do mercado, eu teria talvez a cabeça daquele palestrante que falou do lucro, né? Mas eu venho da sala de aula. Você olha, eu vejo em sua conversa, a gente vê que você olha muito social. Você não quer somente vender, você quer ajudar. Você quer mudar, você quer fazer diferente, né? Como você falou de Henry Ford, ele mesmo quando lançou a linha de montagem, ele tinha lançado, antes de lançar a linha de montagem, ele tinha feito um anúncio dele, ele informou que ele iria fabricar um carro, que antigamente nem todo mundo tinha direito a veículo. Ele falou que eu vou fabricar um carro onde todo mundo que receba X salários vai poder ter um carro. E aí, através da linha de montagem. Ou seja, ele tinha um lado social também. Só que isso que Henry Ford trouxe criou uma grande miséria social, que é aquela ideia do efeito demonstração. O que é isso? A vaidade. Anderson pode ter um tênis da Mizuno. Pô, eu também quero ter um tênis da Mizuno. Só que as condições materiais de Anderson é uma. Então, junto com a linha de montagem, Henry Ford ele implementou a cultura do marketing institucional. Do Ford ter preto. Todo mundo, mas o carro é preto. Lembra? O carro era preto. Era só preto, mas todo mundo queria ter. Mas quem pode ganhar X aí? Mas quem não ganhava X e queria ter? Tinha que se desdobrar para ter aquele nível de renda, para ter o Ford T preto. Até ali tudo bem. Até no dia que os japoneses resolveram entrar no ramo. E criaram através da produção flexível. O que era isso? Enquanto Henry Ford, vamos produzir independente da demanda. Eles não, vamos produzir a partir da demanda. E aí falaram, e outra coisa, você quer carro branco? Você quer carro azul? Você quer carro vermelho? A gente vai produzir conforme o mercado demandante. O marketing das necessidades, né? Então, mas na educação a gente não pode fazer isso. Eu posso ofertar cursos acessíveis. Nós temos cursos de diversos preços. Mas você não pode, em nome do custo, por isso que nós não adotamos o custo, a diferenciação de custo. Porque você não pode violar o princípio do quê? Da qualidade. Né? Da qualidade. Então, a gente não pode, por exemplo, você falou, André, não estou fugindo da sua pergunta, não. Todas as empresas, instituições que trabalham com ensino, com educação, sobretudo a educação à distância, que ela é democrática e ela, enfim, alcança um número significativo de pessoas. Todos pensam com essa cabeça? Não, porque talvez a estratégia adotada seja a estratégia do lucro com a redução do custo. Não é a diferenciação. A qualidade. E o foco. Quando eu digo a você que a maior parte do meu alunado são professores da rede pública que autofinanciam seus estudos, porque o Estado... Poderia haver uma parceria do Estado com... o Estado faz parcialmente, né? O Estado faz parcialmente. O Ministério da Educação tem lá cursos voltados, mas enfim... Isso. Mas são cursos que atendem ao calendário específico do Ministério da Secretaria. E às vezes o professor está naquela aflição, porque acabou de receber um aluno, que aquele aluno ele tem a necessidade, ou seja, ele tem a necessidade de suporte pedagógico por uma neurodiversidade, um transtorno, né? E o calendário da Secretaria de Educação ou da escola, a escola privada, a escola particular, não chega a reboque dessa demanda. Então, esse professor, ele se vê, não, é o meu dia a dia. Senão, o professor ele vai adoecer. Então, a maior parte do nosso alunado é composto, majoritariamente,
né? Aí você acaba encontrando o nicho que a gente atua. De professores do ensino infantil, fundamental e médio. Vamos colocar que 70%, né, dos nossos alunos eles estão enquadrados nessa categoria. Nós temos também outros profissionais da educação que estão cursando licenciaturas porque têm um sonho de se tornarem professores, porque os professores que estão atuando, eles vão se aposentar. Então, a gente também vai passar por um momento, Anderson, por isso que o MEC, eu digo que ele tomou uma atitude assertiva em relação aos cuidados com essa formação, né, do futuro professor, sobretudo no ensino à distância, para a gente não viver no mercado predatório que nós estamos vivendo. Que você clica lá no Google, coloca... Se você fizer um exemplo, em caso de um exercício, coloca assim, licenciatura em História no Google. Você vai ser bombardeado pelos algoritmos que vai colocar aqueles banners de publicidade e você vai ver... Isso já vai para o Instagram, você começa a navegar no Instagram, começa a aparecer... E quem faz esse tipo de estratégia é quem faz a chamada pesca de bomba. Bota um preço lá embaixo com a qualidade, eu digo que passível de questionamento, né? Passível de questionamento, mas com preço lá que você fala, bem, é uma pizza. É que às vezes é um valor inexequível para poder atuar no mercado. E aí você vai ter um diploma de qualidade duvidosa, uma formação que, a julgar, né, pelo que se oferece por aí, que também pode ter algum tipo de comprometimento. E você também tem, Anderson, uma coisa aí muito interessante, que é a possibilidade de vários desses cursos e dessas instituições que atuam aí de forma indiscriminada nesse mercado predatório não serem regular, né? Ou não terem a sua autorização renovada com o Ministério da Educação. E isso aí você só vai ficar sabendo depois que conclui o curso, né? E aí você já perdeu esse tempo todo. Imagine, né? Então é muito complicado, é muito sensível isso. Eu ia até te perguntar, nesse mercado de cursos online, a gente tem vários cursos por aí, né? Qual a sua estratégia de marketing para levar a informação da sua educação digital? Qual é a estratégia que você usa diante de... Até tem instituições que levam cursos gratuitos, né? Qual a estratégia vocês usam? Isso chega a atrapalhar o nicho de vocês, de mercado? Eu vejo que o Bradesco tem, inclusive, Sebrae, alguns cursos assim, gratuitos. Isso chega a atrapalhar vocês? Como é que funciona? Como eu falei a você, a gente atua num segmento que ele é muito pulverizado. E tem, assim, eu não vou fazer propaganda de ninguém, mas desde de plataformas como a Hotmart, que oferece cursos rápidos, até instituições públicas até. Se você quiser fazer uma pós-graduação na USP, você faz hoje. De forma privada, paga, né? Na Fundação Getúlio Vargas. Então, você tem um mercado super pulverizado. Então, você fala, André, para a estratégia de crescimento de vocês, lembrando que a gente adotou uma estratégia lá para trás de diferenciação. Não foi de crescimento indiscriminado. A gente, obviamente, se você trabalha com educação mediado por tecnologia, educação à distância, você tem que ter uma presença na internet, no site, Instagram, mas o grande motor, né, da nossa atuação se dá pelo relacionamento criado presencialmente com as escolas e com esses alunados. Então, a gente construiu uma reputação que nos permite trabalharmos em rede. Então, hoje, se você chegar em qualquer, não vou dizer qualquer escola, mas a grande parte das escolas da região metropolitana conhece a Equalizar. Para atuarmos em um outro, vamos dizer assim, em um outro recorte geográfico, em outro mercado, vamos assim dizer, abrir um novo mercado, a gente precisa, obviamente, e já estamos fazendo isso, que isso está preconizado no nosso planejamento de médio prazo, criarmos uma estrutura idêntica a essa para garantir a educação de qualidade, os cursos de qualidade e o atendimento humanizado e customizado. Né? É praticamente um atendimento customizado. Então, a gente não pode simplesmente sair replicando de forma... Essa é a diferença. Não? Exatamente. Então, se você chegar... A gente não faz, por entendermos que a nossa estratégia de diferenciação nos torna, é até redundante, diferentes. A gente não pode fazer
o mais do mesmo que os mesmos que fazem e não se diferenciam fazem, que é justamente esses impulsionamentos indiscriminados. Pesca de bomba, de bomba, pesca de bomba, como a gente costuma falar. Então, se a gente passa a atuar dessa forma, automaticamente eu vou ter um volume. E tem um detalhe, Anderson, e para a nossa audiência também. O EAD, por mais que a taxa de crescimento dele seja representativo, também é a modalidade que mais tem evasão. Eu ia lhe perguntar justamente isso. Eu até anotei aqui para fazer essa pergunta a você. Hoje, em 2024, nós tivemos a superação do EAD em cima do presencial. Quase que igual, mas superior ao EAD. Então, a tendência, o crescimento do EAD ainda é 7,5% ao ano. Então, assim, vai continuar crescendo. E aí eu ia te perguntar isso. Mas isso é somente nas inscrições, esses estudos, ou tem uma taxa de evasão alta? A taxa de evasão ela é altíssima. Por que ela é altíssima? Porque ela leva em consideração... Aí é o que eu digo, não existe educação se você tem uma instabilidade econômica no país. Você tem uma variação de renda muito importante. Então, o aluno... Eu vou dar um exemplo para você. Um aluno que cursa conosco, gestão comercial, que ele trabalha no comércio, e que esse aluno ele se inscreveu, se matriculou no final do ano, e se você fizer a pergunta a ele de você tem quanto tempo nessa empresa de departamento dentro desse shopping, e ele falar, eu tenho um mês, esse aluno possivelmente em fevereiro ele já terá saído daquela condição de trabalhador temporário, sazonal, do final do ano, porque as vendas de final de ano, o comércio ele ferve. Isso. E aí ele começa o curso e tranca, porque ele vai ser o novo desempregado quando passar a janela do final do ano. Então, essas sazonalidades, sobretudo no setor de serviços no Brasil, reflete na educação à distância. Por que na educação à distância? Porque ela é a porta de acesso mais democrática para esse perfil de aluno. Então, o aluno ele inicia, depois ele tem uma dificuldade financeira, por mais que os valores sejam acessíveis, como eu digo, né? Tem instituições que ofertam aí até... Tem pizza que é mais cara. Mas esse aluno, quando ele vai botar na balança a sobrevivência dele, o custeio até material do lazer e a educação, já que ele está desempregado, estava fazendo um curso e perdeu o emprego. Então, a taxa de evasão é em torno dos 20%. Mas também tem um detalhe. Além dessa variação do cenário, do recorte, da economia, sobretudo no setor de serviço e no setor de comércio, que é onde a gente recebe a maior parte dos alunos, eu digo o setor, né? A modalidade EAD, tem a questão também do aluno não ter a mediação pedagógica adequada. Então, esse aluno, no momento de dúvida, de dificuldade, que são dificuldades desde de entender, né? Do manejar aquela tecnologia, aquela plataforma, aquele ambiente de aula, até dificuldades de se organizar nos estudos. A gente faz assim atendimentos personalizados com os alunos, obviamente que eles marcam com antecedência, porque falam, André, eu não consigo. Professor, me chama de professor. Eu preciso de uma orientação para usar a aplicação. Eu estou com dificuldade de me organizar nos estudos. Estou gostando. Seus alunos ele têm esse acesso ou a você ou a uma outra pessoa da equipe? Eu faço questão de atender a maior parte dos alunos. Obviamente, até para isso, viu, audiência, não soar como propaganda enganosa, a gente faz questão de, se não chegar até o professor André, porque obviamente são muitos alunos... Não tem como, dá para entender. Mas com uma mediação nossa, humanizada. Então, esse aluno, se tiver dificuldade eu não estou conseguindo via atendimento pelos canais de atendimento, WhatsApp, e-mail, telefone, ele pode vir para a gente cuidar da demanda dele de forma específica. Então, é esse cuidado, esse zelo que nós temos com o aluno que, na contramão do que as estatísticas oficiais apontam com o censo da educação superior realizado pelo IBGE, com os números do INEP, sobre essa evasão do EAD, a gente vai na contramão, que a nossa taxa de evasão é de 8%. Mas agora porque também dá para ver que a forma que vocês trabalham é diferente. Vocês estão falando com relação a equalizar. Equalizar. Porque a forma que você trabalha é diferente. A atenção que você dá, como a gente conversou aqui, você visa muito pelo social. Eu acredito que essa parte de
de orientar a aplicação, do aluno querer tirar uma dúvida, dizer que não está conseguindo acompanhar o curso, e ter um acesso a uma equipe que possa passar essa orientação é diferente, porque a partir desse momento que ele, por algum motivo, ele não consegue ter uma organização, ou então a destreza para poder estar mexendo na aplicação, e ele ter um canal para conversar, aí muda o cenário, que muitos, às vezes, terminam, como você falou aqui no início, tem aquela pessoa que tem 50 anos, e hoje a gente tem muitas pessoas de 50, de 60 anos que vêm realizando o sonho de fazer seu curso estudar superior. Ou continuar estudando. E o EAD, eu acredito que tem sido muito bom. Eu conheço, lá onde eu moro, a minha vizinha, ela se formou também, fez EAD. E assim, ela é professora. Eu não devo até perguntar se foi equalizar, não sei. E ela se sentiu mais realizada por conseguir fazer se especializar na área que ela estava. Porque ela não tinha ainda esse curso. E através da educação EAD, ela conseguiu. Isso aí para ela foi a realização de um sonho. Eu queria tirar dúvida contigo o seguinte, a gente sabe que o valor do EAD, por ser EAD, né, você não precisa ter um custo com estrutura física, um centro com diversas salas, aí ali entra energia, entra imposto IPTU, refrigeração de ambiente, tudo isso. Então você consegue diminuir mais, enxugar mais o custo, né? Consegue. Substancialmente. Então vocês conseguem fazer um valor mais em conta. Mas ainda assim, com esse valor em conta, existe algum incentivo do governo, como existe com o presencial, tipo o ProUni, o FIES, que é através de financiamento, o SISU. Existe no EAD esse tipo de projeto com o governo para que a pessoa possa fazer um curso à distância também usando esse tipo... Tipo assim, o FIES, o SISU, aceitam a inscrição no EAD ou não? O SISU é o sistema unificado, né? Funciona como um grande vestibular. Então, o aluno, ele com a nota do Enem, ele acessa diversas instituições em relação a se matricular. Agora, em relação a financiamento ou incentivo do governo, tanto na modalidade presencial como na modalidade à distância, elas são ali passíveis, né, desses incentivos e dessa política. Eu não tenho nenhum aluno, né, ou que começou conosco, ou que teve interesse, que precisou buscar esse tipo de incentivo. Então, até porque se teve a cultura do FIES, e o FIES foi o grande, viu, Anderson? Foi o grande criador desse movimento de crescimento do EAD, mas não foi um criador deste movimento de forma... O FIES do EAD? O FIES, mas não foi criador de forma intencional. Porque quando o governo, ali em 2010, começa com o FIES, ele permitiu a criação eu costumo dizer assim, de um oligopólio da educação no Brasil. Antigamente, você tinha diversas faculdades presenciais. Já que estamos na Bahia, vamos dar alguns exemplos. Sim, aí você vai entender o porquê o aluno do EAD ele não busca esse tipo de financiamento, até porque o valor permite, e também existe a cultura do presencial para o FIES, para essas políticas de financiamento. Quando se falava em turismo na Bahia, a pessoa vai se formar em turismo. O curso referência de turismo na Bahia não era na Universidade Federal da Bahia. Era nas faculdades integradas Olgasmetig. Não sabia. Olgasmetig. Quando você falava em contábeis na Bahia, vou fazer contábeis. Era FABAC, né? A referência era a Fundação Visconde de Cairu. Quando você falava em engenharia de agrimensura na Bahia, você não falava da Universidade Federal da Bahia, você não falava da Universidade do Estado da Bahia, você falava da Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, a EMBA. Quando você falava em curso de filosofia, você falava da Faculdade São Bento, que funcionava dentro do mosteiro. Quando você falava no curso de teologia, você falava da Universidade Católica do Salvador. Quando você falava em administração, mesmo tendo a tradição da UF, você falava da Unifax, que originalmente não era Unifax lá para trás, né? Esqueci o nome, Escola Baiana de Negócios, uma coisa assim. Mas quando veio o FIES, sabe como é que funciona o FIES? Sei, sim, sei. É um financiamento que o aluno ele solicita, na verdade ele tem que ter... Não, ele nem precisa de nota do ProUni, ele solicita o FIES, se aprovado, ele vê lá se ele tem direito a uma porcentagem ou até integral da bolsa, ele estuda, depois que ele se forma, não sei se ainda é assim, ele
Depois que ele se forma, ele tem 1 ano de carência, que é o tempo dele se integrar no mercado, e aí ele passa a pagar o estudo dele, que o governo financiou. Aí você teve uma bolha de milhares de ex-alunos devendo que tiveram as dívidas perdoadas, acho que no governo de Bolsonaro foi de Temer. Aí você teve o aumento da dívida pública e esse valor que o aluno vai pagar em 20 anos, 10 anos, 5 anos, eu não sei, a instituição de ensino superior recebeu à vista. Sabia disso? Com isso, as instituições que eram maiores, que recebiam mais alunos e recebiam mais recursos, se tornaram grandes dinossauros e saíram destruindo, Anderson. Saíram destruindo as faculdades presenciais de referência que atuavam num nicho específico. Elas passaram a não ter condições de liquidez diante de um mercado desproporcional. E aí formou. Hoje, a educação superior no Brasil está na mão de 8 grupos. Tirando as públicas, que tem lá também as suas questões, tem os seus dogmas, né? Eu vejo que tem uns grupos agora que você chega na faculdade e você vê que aquele grupo daquela faculdade é a mesma que está em outra faculdade. Pronto. Quem criou isso? O FIES. Por conta do... As maiores redes ou as maiores instituições recebiam mais alunos que recebiam FIES, que eles recebiam esse aporte na veia desse recurso, que permitiram que eles comprassem outras faculdades com desempenho inferior, né? Com desempenho de negócio inferior, e eles criaram grandes redes. E o que foi que aconteceu? Esse aluno formado, ele sai endividado, ele não consegue emprego, porque hoje nós estamos passando por mostrou que a taxa de desemprego diminuiu no Brasil. Por quê? Aumento de MEI e aumento da plataformização de serviço. O que é isso? Uber 99, prestação de serviço como autônomo, né? Sim. Então essas pessoas, elas têm uma formação. Muitas delas estão devendo ao FIES, mas não teve a promessa de que você vai se formar e o mercado de trabalho vai lhe acolher. Não foi verdade. Foi um grande engodo. Ou então, assim, eu vejo que as faculdades da gente, elas formam muito técnicos. Eu acho que poderia tentar formar um pouco mais de... Apesar de que não entraria nos cenários dos CLTs, mas eu acho que deveria treinar mais para poder formar empreendedores. Às vezes as pessoas entram na faculdade... O meu curso não foi um dos melhores cursos, e eu tenho um amigo meu que é formado em Direito, Contabilidade, e pelo fato de eu ter enveredado pela a parte de empreender, eu me destaquei muito mais no mercado do que esse meu amigo, porque ele não aprendeu para que serve a faculdade. Porque eu penso assim, o Japão, um exemplo. O Japão, quando estava em crise, sofreu os ataques lá dos Estados Unidos, ele entrou em crise, ele precisava desenvolver a mão de obra, desenvolver o país. Então, ele criou muito curso técnico, que são cursos rápidos e práticos. Curso de 1 ano, curso de 2 anos. Então, a população recebeu muito treinamento ali, educação, e já saía, como era curso técnico, já direto voltado para o mercado, ele já saía para trabalhar. Né? Então, você conseguia desenvolver rápido o país. E aqui, o que acontece é justamente ao contrário. Você fica 4 anos na faculdade aqui, eu digo isso que eu vivi isso, e alguns amigos também sempre reclamam. Eu tenho meu sócio aqui, Leonardo, ele fez engenharia, ele disse que ele só foi para o campo ver a parte técnica mesmo, na prática, depois de quase, eu acho que foi 5º ou 6º semestre. Então, você vê que perde muito tempo dentro de uma sala de aula, um curso de engenharia. Muito tempo dentro da sala de aula, vendo disciplinas tipo filosofia daquilo, socialização de não sei... Isso está na nossa cultura da universidade brasileira. Aí você fala, eu sou empreendedor. É o motivo da evasão também. É cansativo. Você é empreendedor. O empreendedorismo, ele pode ser visto como um dom. Não, com certeza. Um dom. Eu não sou empreendedor, não. Aí você fala, gente, André, mas você está atuando... Não, mas o empreendedorismo, tem gente que tem um dom, que visualiza um negócio, que consegue desenvolver uma ideia, que tem os insights. E não precisa, às vezes, o cara que tem um dom, às vezes ele não precisa nem de um curso superior. Eu tenho amigos meus que é do mesmo ramo que minha empresa, provedor de internet, e o cara era caminhoneiro, cara. O cara é caminhoneiro. Mas ele
ele tem o dom do empreendedorismo. Agora, a pessoa que não tem esse dom do empreendedorismo... Você acha que tem como o cara adquirir isso? Ele, através de uma boa formação, ele vai conseguir desenvolver a capacidade de desenvolver ideias. Né? Tem gente que tem uma ideia que cai do céu. É uma percepção que você fala, poxa, mas essa pessoa... Isso não vai dar certo. E dá. Existe a questão da intuição. Mas muitos empreendedores, até alcançar ali o patamar que gostaria, ou o cumprimento daquele objetivo, você ouviu falar que muitos empreendedores faliram diversas vezes. Porque o gestor é um outro ator que, se você combinar com o empreendedor, vai ser a receita do sucesso. O empreendedor, ele é como aquele artista que você coloca um pincel na mão e ele vai tentar tudo. Ideias, E o gestor vai falar, olha, tem a ideia, mas o orçamento das tintas que você vai gastar é essa. O gestor é o cara formado pela faculdade. Geralmente, ele precisa da faculdade para poder vir então, um bom gestor. Eu acredito que o gestor você forma, o empreendedor, alguns elementos você consegue formar, mas tem algo muito forte da questão da intuição e da vocação pessoal. Agora, você falou algo interessante, Anderson, sobre a questão dos cursos, engenharia. Nós estamos vivendo a gente vai passar pela crise das engenharias como passamos pela crise do direito. O que é isso? Você tem... A quantidade de profissionais inseridos no mercado... E não tem mercado. Não tem mercado para atender. Engenharia. Ainda mais que o Brasil, ele parou, desculpa interromper, ele parou de investir mais na industrialização. O Brasil parou a industrialização ele tinha que desde o governo militar. Quando tinha o Plano Nacional de Desenvolvimento, que o Brasil passou... Foi o maior período de crescimento do PIB do Brasil. Então, quando chegou na década de 80, naquela crise do petróleo, que você já era nascido, eu não era não. Eu sou nascido em 1989. 37 anos. Por isso que eu costumo dizer que ele é o meu primo mais velho. Nessa época que você falou, o Brasil teve um crescimento, mas também no finalzinho que ele começou, ele teve uma dívida enorme. Mas o período que você falou, realmente o Brasil teve... Indústria. Foi o período da industrialização. Então, por incrível que pareça, foi na ditadura, né? Um período que não foi muito bom para o Brasil, não, mas o crescimento industrial foi bom. É o pessoal que é... Assim, que por não conhecer a história política do Brasil, acha que foi uma questão dos militares, mas não. Foi um modelo de desenvolvimento que o mundo adotou no pós-guerra, que era o modelo de substituição de importações. Então, em vez de eu comprar, eu vou produzir, vou consumir no meu mercado interno. Com isso, eu vou utilizar da mão de obra interna. Então, foi um modelo que... A gente vai entrar por outro caminho. Mas que era um modelo... Mas é isso mesmo, podcast é esse. Que era um modelo keynesiano de desenvolvimento, que tinha a indução do Estado. O Estado, ele entrava com os meios de infraestrutura, atraía aquela indústria de base. Então, aí você tinha o quê? Foi quando você trouxe as siderúrgicas, petrolíferas. Perfeitamente. Então, foi esse período que teve o seu fim. Aí, é nesse período que surge, sabe o quê? O CIE, o Centro Integrado de Empresa e Escola, que surge o Senai. Telecurso. O Senai, porque você formava o técnico, mas você tinha indústria que iria... Quantas pessoas na década de 80 se formavam no Senai e automaticamente eram empregadas, por exemplo, no polo petroquímico? Porque você tinha uma indústria muito forte. Então, na Bahia, até o advento da Ford... Você tinha ali, mas já com a Ford teve uma situação interessante, que se esperava que a mão de obra baiana ia ser acolhida, então as pessoas saíam... A engenharia veio de fora. Indo para mas a engenharia veio de fora. Veio de fora. Sobrou para o povo baiano, até porque você só vai pensar em se especializar depois que a realidade da possibilidade de ser absorvido no mercado de trabalho já está ali. Se a Equalizar existisse naquela época, mas também a internet não era tão divulgada como é hoje. Não, exatamente. Se já existisse a Equalizar nessa época, o povo baiano não estaria nessa situação. Hoje você tem. Hoje você tem assim, as montadoras. Montadora não vai aproveitar esses engenheiros. Montadora não vai. Que já vem com uma política industrial, uma política de montagem, com os requisitos técnicos todos importados. Tanto que você vê que aqui em Lauro de Freitas, agora com a chegada da BYD... não sei se você já notou, tem muitos chineses, ou seja, são pessoas que já vão assumir esses cargos. E eu lhe digo, o que eles vão produzir aqui, eu digo assim, de riquezas, né? Eles vão mandar para fora.
O que vai nos restar é... Só cresce o PIB, mas não... Não, porque o PIB não. Por conta que, inclusive, cresce por conta do imposto. A circulação da... Vamos dizer assim... Do custeio da vida desses trabalhadores estrangeiros que estão aqui. Mas o lucro deles... Vai para fora. Vai para fora, correto. O chinês, todo mundo faz isso. Eu vou para São Paulo ganhar vida para mandar o dinheiro para minha mãe que mora no sertão, não é isso? A mesma coisa o chinês faz. Ou, não só o chinês, mas de outras nacionalidades. Com a Ford, qualquer uma. Você tinha com a Ford o pessoal da Bridgestone, de diversas empresas, porque era uma montadora. E tinha no regime de trabalho de just-in-time, que é o material na linha de montagem no tempo certo. Então você tinha as prestadoras de serviço, as fornecedoras ali no entorno, com a mão de obra do ponto de vista gerencial, técnico, os melhores postos de fora. Então aí você teve a crise, que você tinha, de um lado, uma injeção de vagas de ensino superior, com o sonho de que você vai para a indústria, você vai para isso. Nada disso foi. E você tinha um mercado já povoado. Você já tinha um mercado já formado. E hoje acontece com a engenharia. Pois é, como aconteceu com o direito, que você tinha aí milhares e milhares de bacharéis em direito, muitos, porque junto com o crescimento da demanda veio da oferta, depois a oferta passou a demanda com números de faculdades e você tem aí diversos bacharéis em direitos que não conseguiram passar nem na prova do exame da OAB. Muitos. Hoje ainda tem muitos advogados hoje, eu tenho muitos amigos hoje que são advogados. Exatamente. Cara, fora os que não atuam. Aí você fala, André, eu sou engenheiro, mas eu sou empreendedor. Mas vamos lá. Mas a sua formação de base lhe deu os caminhos do conhecimento para que você pudesse otimizar, inclusive, a eficiência da sua empresa, na gestão da sua empresa. Hoje, comigo, o que aconteceu hoje é justamente isso que você está falando. Eu tive uma formação que me permitiu ter... Eu hoje não executo, no início eu até executava algumas atividades operacionais da empresa, na parte de tecnologia, eu mesmo ia lá, configurava os equipamentos, fazia. Só que hoje eu não preciso mais fazer isso. Hoje eu só faço cobrar. Mas para eu cobrar isso, eu tinha que ter recebido o conhecimento teórico. O instrumental. Isso. Então, o instrumental para isso. Se não fosse essa experiência que eu tive na faculdade, eu não teria condições de estar operando como um empreendedor na empresa, entendeu? Perfeito. Não tinha condições. Perfeito. Eu percebi também que a faculdade, a gente falou aqui, a faculdade EAD, né? Os cuidados que tem que ter para que a pessoa receba um estudo com qualidade, sendo acompanhado, tendo as avaliações que você disse. Agora eu percebi também que as faculdades particulares, privadas, o ensino não está mais como era antes. Caiu muito, muito. Eu digo isso porque eu já conversei com... Tem até advogado, que é amigo meu, que eu vejo falar umas barbáries assim, que não dá para acreditar que isso está vindo de um advogado. Não dá para acreditar que na área dele, e o cara tem uma posição dessa. E não só na área de direito, tem também na área de administração. Eu tenho pessoas aqui que trabalham na minha empresa que é formada em administração. Que você questiona entendeu? A qualidade dessa formação. E outros cursos que eu olho assim, não é possível. Entendeu? Então, assim, eu vejo que a qualidade caiu muito. Mas isso no presencial... No presencial. Eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Caiu. Mas eu tenho uma resposta transitória para isso. A Qualizar, ela surgiu justamente desse ponto de inflexão. Meu irmão, Gabriel, ele foi coordenador comercial de algumas faculdades privadas. Então, ele dominava essa questão do matricular, do vender, de estratégia de vender, de vender. Ele ganhava produção. Eu vim da área acadêmica. Mas o que foi que aconteceu com esse crescimento, né, com esse movimento de alternância do presencial para o EAD? Esses grandes grupos, se você observar o perfil desses profissionais que você aí deu exemplo, se formaram numa modalidade presencial numa faculdade privada. O que aconteceu? A pejotização do professor. Pejotização, o que é isso? Vamos lá. O que acontecia? Eu era professor de uma determinada faculdade. Então, eu tinha lá meu título de mestre, estava estudando, pesquisando, publicando
que um dos requisitos para que o professor ele se mantenha atualizado é ele estar pesquisando e publicando em revistas científicas, inclusive Equalizar, o nome Equalizar vem disso. Né? É uma referência de nota, não é isso? Uma referência. Depois eu quero que você explique isso. Isso, de nota. Então, o professor ele tinha que estar publicando junto com seus alunos, incentivando a pesquisa. O que foi que aconteceu? Com o advento do pensamento empresarial das faculdades privadas, nós temos que cortar o quê para aumentar o lucro? O custo. E na cabeça do capitalista, não questionando o regime capitalista, né? É o lucro pelo lucro. Então, o professor que é especialista recebe uma carga horária, recebe um valor hora-aula de X. O professor mestre de X. O professor doutor de X. X mais Y. Olha o que foi que ele fez. Não, a partir de hoje você não tem mais vínculo CLT, você vai ser um prestador de serviço. Você vai ser um PJ. Por isso que você vai se PJizar. Você vai abrir uma empresa, mas a gente só vai pagar a sua hora-aula X. Mas espera aí, mas essa hora-aula é incompatível ao meu título. A minha trajetória acadêmica, os meus contributos na pesquisa... Não precisa mais de você. Não, mas vamos lá. Mas a gente só paga a hora-aula isso. A gente está pagando não mais ao professor, o doutor, o pesquisador, o detentor do conhecimento, o mediador do conhecimento, o entusiasta do conhecimento. A gente está pagando ao prestador de serviço. Aí o que acontece? Você tinha um aluno ali recém-formado, mas que era aquele bom aluno, a própria instituição falava, não, vou botar você para ser professor. Então você perdia um professor doutor, você perdia o professor mestre, referências tanto na academia quanto no mercado. Da redução do custo. Para colocar, não quer. O professor, primeiro ele tem que ter a primeira oportunidade. Mas em nome da redução de custo, você colocava na condição de formador alguém mal formado. E qual é o processo cumulativo desse pensamento? Um professor mal formado, em nome do lucro dessa instituição privada, vai formar alunos mal formados. Então, hoje você tem, de forma questionável, as notas do ENAD, Anderson. É uma vergonha o nível dos alunos que entram e que saem das universidades. A pública é diferente, André. Você, então, você atua na educação privada, mas você observa que todo momento eu estou colocando a pitada da qualidade. O tempero da qualidade, a necessidade da qualidade. Não cresço mais para eu não fazer mais do mesmo. Precisamos formar profissionais bem formados. A pública tem aquilo. A figura, o aluno, ele não é cliente. O aluno, ele não é cliente. A figura central é a figura do professor. E lá, quanto maior o título, maior produção acadêmica, mais valorizado esse professor em termos de salário. Então, por isso que é uma desigualdade na formação, porque você não está oferecendo na educação privada o mesmo peso do profissional da pública. Então, se eu sou, por exemplo, vamos partir do pressuposto que eu faça um concurso e passe para ser professor do IFBA. Antigo Cefet, né? Por exemplo, botar do IFBA. Uhum. Né? Ou da UNEB. Pronto, André, qual é o seu título? Não, eu sou mestre. Hoje sou mestre. Daqui a 2 anos eu vou ser doutor, se Deus permitir. Né? Pronto. Aí eles vão avaliar não só a minha titulação, mas eles vão avaliar a minha publicação acadêmica nesse período, a relevância, que a publicação acadêmica ela tem que ter uma relevância não só para vamos dizer assim, para o mundo acadêmico, mas para a sociedade. Isso é uma bancada que analisa. Que analisa. Então você já tem que entrar com café no bule. Isso é um pré-requisito. Um pré-requisito. Você faz um curso para lecionar numa faculdade pública. Isso. Equalizar, eu digo assim, do ponto de vista do grande mercado, não pensam assim. Mas os professores, através das conveniadas que a Equalizar tem, eles são mestres e doutores e referências no mercado. Não só no mercado, mas também na academia. A gente chama academia a universidade, né? Na academia. Por quê? Porque um dos pilares é a qualidade nesta formação. Porque o objetivo, como a gente sempre coloca, é a nota do ENAD, esse aluno ser bem formado, com todas as dificuldades que ele tem da vida, do ensino de base, né? De tudo isso, a gente não pode oferecer a este aluno que já tem, talvez, ali na sua configuração enquanto produto social, a gente não pode oferecer um professor que não preencha
o que falte nesse aluno, que é esse instrumental de conhecimento de base que ele não teve oportunidade, porque o Estado brasileiro não deu, né? O Estado não deu. Diferente do aluno que vem de uma escola particular, que os professores já são referências e que vão para onde? Para as públicas. E se não forem para as públicas no Estado, vão para as públicas fora ou vão para fora do Brasil. E os que vão para fora do Brasil, Anderson, não retornam para o Brasil. Uma vez eu vi uma entrevista até falando sobre isso, dizendo que todo o país, ele tem que perder os melhores estudantes, os melhores formados, que é porque essa galera vai para fora e depois essa galera volta, os que voltam, né? Então, assim, a galera que vai fazer um doutorado lá fora, ou a galera que vai fazer completar sua faculdade lá fora para depois voltar. O problema é que acontece que aqui no Brasil o mercado de trabalho não permite que essas pessoas, não dê a oportunidade que essas pessoas voltem. Eu vou e me formo em Harvard, por que eu vou voltar para o Brasil? Pronto. Aí vem uma coisa que você colocou... Coimbra, por que eu vou voltar para o Brasil? Aí você colocou uma coisa que é interessante. Se colocarmos no componente curricular desses alunos a educação empreendedora, já na sua formação... Isso eu acho que deveria ter. Enquanto profissional, um engenheiro, mas tem que ter lá formação empreendedora. Isso. Ele pode, inclusive, fazer o que alguns estão fazendo. Isso me alegra, porque como eu sou da educação, mas eu sou amante do desenvolvimento econômico e social, sobretudo da minha Bahia, eu acho bonito quando um filho de um sertanejo, ele consegue se formar bem e retornar para sua cidade, mas aquela cidade só tem barro, só tem pó, não tem chuva. Ele vai lá e coloca uma usina de produção de energia. A partir do que mais se tem no sertão da Bahia, 70% da Bahia é sol. Praticamente de dezembro ele gera emprego, ele gera desenvolvimento humano. Não é só o desenvolvimento econômico, humano. Porque ele vai oportunizar aqueles jovens a falar, poxa, eu posso sair, mas eu posso voltar e trazer novas oportunidades para o meu povo aqui. É um novo nicho de negócio. A gente teve isso na área de provedor, né? O provedor em si ele não existia. Há 20 anos atrás ele não existia essa área que a minha empresa atua hoje. Você só tinha as empresas grandes, né? No caso, a Oi, a Vivo, a TIM. E essas empresas grandes não tinham interesse de ir para esses interiores, que você... Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, Capela do Alto Alegre, não existia. Bolongu do Morro, Tabocas do Brejo Velho. Aí o que foi que aconteceu? Tudo é nome, viu, gente? De municípios da Bahia. Esses filhos de sertanejos que você citou aí, muitos deles fizeram esses cursos que surgiram agora, antes era o Rede de Computadores, foi um curso que surgiu agora com 2 anos, se especializaram, conheceram esse nicho de mercado e voltaram. Então, assim, são empresas de provedor, no interior, uma empresa dessa emprega 200, 300 funcionários. Ou seja, em um ramo que não existe. Ele criou aquele ramo agora dentro no interior. E é o que você falou, é bonito porque é um filho de um sertanejo que veio estudar na capital, não precisou ir para fora, na capital que tinha, e voltou lá para sua terra com uma nova ideia, abriu uma empresa, gerou emprego e criou desenvolvimento. Aí você observa, em relação ao EAD, como funciona a democratização disso. O cara não precisa nem sair na EAD. Aí você tem o município que tem a demanda de professores. Aí, geralmente, a maioria dos professores são professoras, né? Nós temos uma predominância das mulheres, né? No EAD? Não, nas licenciaturas. Como professor para atuar na educação infantil e básica. Nós temos a figura, quando a gente lembra da escola, a gente lembra da PRO. O professor é o de educação física. Mas o que é que o EAD permitiu? Que essa jovem, ou esse jovem, pudesse cursar, se formar, precisando talvez se deslocar até um polo mais próximo para desenvolver alguma atividade presencial ou a prova e dar continuidade à educação no seu município. Então você tem o engenheiro que precisou estudar fora, mas que voltou. E você tem, por causa do EAD, o que não precisou sair. Agora, como eu digo, educação e desenvolvimento é problema do Estado. Sabe por quê, Anderson? Não adianta o engenheiro
vir com a ideia, conseguir implementar uma indústria ali, gerar oportunidade. A jovem se formou, licenciada em pedagogia, vai tomar conta ali da escola, da comunidade, vai através da prefeitura, e o Estado não dá condição mínima de água, de infraestrutura, de energia. Ia falar sobre isso. Muitas pessoas criticam o governo atual, mas o governo atual, a gente não tem o que negar. Eu trabalhei há mais ou menos uns 20 anos atrás na Mercantil Moreira, empresa que prestava serviço para outra empresa que pegou a licitação para Luz para Todos. André, a gente não precisava ir longe, não. Tinha povoados, a menos de 150 quilômetros da capital, que não tinha energia. Como é que você falou agora, um indivíduo vai fazer um curso e vai desenvolver naquele lugar se você não tem nem energia? Aí o governo criou Luz para Todos. Então, assim, eram lugares que a gente ia, que a rede elétrica chegava, o pessoal não acreditava. O pessoal vivia, a gente está falando de menos de 25 anos, André. É um programa de 2003. Menos de 25 anos. O pessoal dentro de casa com candeeiro, com querosene queimando candeeiro, aqueles botijão de gás, com aquele pescoço que tinha aquela... Não sei se você já viu uma luz em cima que vai queimando com gás. Isso a gente está falando de menos de 25... Rapaz, menos de 25 anos. E ainda existe essa realidade, ainda é a realidade de muitos municípios e povoados. Água e energia sobretudo no Nordeste. E aí você observa, André, o EAD é predominante aonde? Nos grandes centros, não? Não, nos lugares remotos, né? Nos lugares remotos. Ou próximo aos lugares remotos, porque... Eu acho que a melhor forma que foi criada para democratizar a educação, tanto no superior principalmente, né? Que a educação, a primária e o médio, por mais que não tivesse energia, isso, aquilo, mas sempre existiu, aquela escolinha de lá do município, aquele negocinho mais básico, mas existiu. Mas a superior não existia, cara. E você não precisava ir para um povoado, não. Você em Cansanção não tinha. Nordestina, que são cidades, não são grandes, são pequenas, não tinha. Mas são cidades, municípios, não tinha faculdade. Então, hoje, você com a Aqualizar, você consegue, né, formar um... Por exemplo, Anderson, hoje, a gente está falando de educação básica, né? Você falou, todo município tem uma escolinha, que é a PRO, que é... Isso, é o que você falou, né? Que a gente lembra da Secretaria de Educação. Isso. Todo município tem, por menor que seja. Mas Aqualizar, através dessa... Especializa o profissional. Dessa mediação. Não precisa que essa professora, que tem ali no curso do seu trabalho, né, da sua prática pedagógica, a necessidade de se especializar, ela não vai precisar, por exemplo, sair de um município mais distante para ir, no caso, para uma metrópole regional. Ou seja, quem está ali no sul da Bahia para Vitória da Conquista, quem está perto de Feira para Feira de Santana, né? Quem está em Ipairecê. Então, o que é que esse aluno ele vai precisar fazer? Essa aluna vai precisar fazer, que é professora, ela vai ter como? Possa fazer uma especialização de qualidade. Da casa dela. Da casa dela. Até porque a gente tem a figura do professor como aquele que, quando sai da sala de aula e está indo para a casa dele, ele está sempre com o neto numa mão e o saco de pão na outra. Sempre ocupado, sem tempo. E agora ele pode fazer a especialização, melhorar o profissionalismo dele de casa. E é isso que a gente vai perseguir, né? É um nicho, é a nossa diferenciação e o nosso nicho em relação ao nosso vetor de crescimento é através das especializações de professores, e a nossa meta é atingir... Aí você acaba chegando na sua primeira pergunta. Eu acabo respondendo a sua primeira pergunta, que é atingir justamente... Como é que você consegue, André, alcançar a abrangência da Aqualizar no quesito educação à distância, de forma que garanta esses pilares que você colocou, da boa formação, da qualidade, da humanização do atendimento, através das especializações, sobretudo dos profissionais de educação? Isso a gente consegue fazer mantendo esse padrão, porque nesse formato o MEC não impôs nenhuma modificação. Agora, assim, da mesma forma tem que saber escolher o curso. E a gente precisa chegar até eles. Chegar até, vamos dizer assim, aos rincões do Brasil. As pessoas, elas têm o direito
de receber uma educação privada, ela vai custear, ela vai pagar por isso, de qualidade. Só que antes de chegarmos lá aos nossos passos da presencialidade, ela pode ser bombardeada pelos algoritmos que vai sugerir cursos ali que talvez não supram nem a necessidade de formação continuada dela e nem garanta essa qualidade, esse retorno para que ela leve ali em sala de aula. Então, é o grande desafio. Hoje, em relação à graduação, nós temos diversos cursos, mas temos também um mercado muito diversificado. Mas esse nicho específico aí, que eu digo que é onde a gente, na Qualizar, tem o nosso maior público, é com as nossas prós e com os nossos profs, que são guerreiros. Eu digo que, além do salário que os professores e professoras recebem da educação infantil, da educação básica, do ensino médio, eles deveriam receber um outro salário de honra ao mérito. André, eu queria que você explicasse, o horário da gente já ficou curto, né? Tem o compromisso. Queria que você explicasse sobre o nome, Qualizar, o significado, né? Que tem um significado. Falando nisso, eu trouxe até um presente, um brinde para você. Oh, que maravilha! E para a equipe aí, pro operador aí, que é famoso também. Ali é o nosso cameraman. Aqui é um caderno. Pô, André, obrigado. Como é que fala de educação? E o símbolo, né, que sintetiza o espírito da educação é o quê? O caderno. Tem aquela música de Toquinho, né? Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. É o caderno. Com então, certeza. aqui, para você, para você é um... eu não vou nem usar, vou guardar como recordação. Muito... Não, rapaz, é para usar. André, é muito bom receber sua pessoa aqui com a gente. Enriquece muito o podcast, ter esse tipo de conteúdo, né? Saber que vou contribuir também com sua... Deu para ver que você tem muito... O seu afinco mesmo é levar oportunidade para as pessoas que têm mais dificuldade e que seu negócio não é um negócio qualquer. Inclusive, eu acho que você, com esse pensamento que você tinha, eu sugeria também, se você conseguisse encaixar um pouquinho da política aí, entrar na parte... para poder levar... melhorar a nossa educação. Aí é outro podcast, né? Isso seria bom, cara. Seria aí é bom. Outro bate-papo. A gente precisa de representantes assim como você. Cara, parabéns. É muito difícil. Infelizmente, é muito difícil a gente encontrar pessoas com um pensamento como esse rapaz tem. Você não está aqui, não está no mercado só para empreender, só para ganhar dinheiro. Você está no mercado para melhorar o mercado em relação a educação, né, o desenvolvimento socioeconômico também do país. Fico feliz por ter pessoas como você e eu digo aqui mais uma vez, deixa essa pintada assim, pensa aí, cara, se não seria bom você, nem que fosse na área de educação, se não um político que pudesse levar boas propostas pra gente, que a gente está precisando. Eu gostava muito de um político que ele visava muito a educação, que era o Cristóvão Buarque, ex-senador, ex-governador do Distrito Federal. O que é que sua opinião por ele, rapidinho, era positiva ou negativa? Todo político que ele tenha como bandeira de luta a educação, no mínimo, a população deveria dar um crédito de ouvi-lo. Eu lembro pelas pesquisas, não pela idade, do ex-governador Leonel Brizola. Depois se tornou uma figura bem, assim, caricata da política brasileira. Mas Brizola, ele quando criou o SIACS, que era um centro de formações, não só educacional, mas cidadã, no Rio de Janeiro, foi assim, inclusive, motivo da própria da ONU, né? Unesco. Não, conhecer. Então, sempre que a educação esteve como prioridade, a geração posterior daquela agenda política que teve na educação a sua base, ela foi uma boa geração, uma geração bem-sucedida. Eu penso assim. Eu costumo dizer, você falou da ditadura militar, ou como alguns prefiram, até para não termos assim, nenhum tipo de milindre, como é que fala? Militar. O período, né? O período militar. Então nós tínhamos, no primeiro momento, intelectuais bem formados
que no momento do que o Brasil passou, né, por aquela ruptura democrática, eles foram para fora do Brasil, se refugiarem na França e foram professores universitários. Então a nossa referência com aqueles exilados eram de grandes intelectuais, formadores. Então eles se refugiavam, né, estavam ali no exílio, mas eram... Eu vou dar um exemplo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi professor de Sociologia da Universidade de Sorbonne, na França. Serra foi professor universitário. Então foi uma geração. Passou esse tempo. Aí no período do final da ditadura militar, com retorno, os exilados já não tinham mais aquele perfil. Eles estavam exilados fazendo o quê? Atividades corriqueiras em outros países. Então toda vez, já pensou, se tiver a educação como base... Anderson, não era para ter greve de professor, não. Não, deveria ser... Isso deveria ser... Eu penso que o professor, ele deveria ser uma das profissões mais bem pagas. Quem olha assim, às vezes eu falando isso, mas o cara tá falando isso, não sabe o que tá falando, porque tem milhares de professores, o governo não tinha como marcar com isso. Velho, professor porque o Brasil é enorme. A base, professor é a base de uma nação, pô. O professor é quem praticamente forma a sua forma de pensar. Se você investe na educação... vou investir em escolas de modelos. Ótimo. Mas se você não investir no professor... Não adianta. Na base... É o que está tendo hoje, né? Enfim. Eu não vou entrar nesse... Até porque eu acho que é importante esses equipamentos, porque a comunidade, inclusive... Tem que ter. Merece. Né? A gente não pode deixar só o filé para Salvador e região metropolitana. A gente tem que levar os equipamentos de educação de ponta por toda a Bahia, pelos municípios do Brasil. Mas eu digo assim, se você falou de Cristóvão Buarque. Isso. Ele fez uma revolução quando foi governador. Nós temos um exemplo... Gostaria muito que ele... A gente tem um exemplo de Sobral, no Ceará. Por quê? Prefeitos do Brasil todo, governadores, técnicos que fazem a gestão da educação, viajam até o interior do Ceará para entender que fenômeno foi aquele de Sobral. A educação como agenda primeira das políticas públicas. É isso aí. Eu penso assim, a educação é a base para mudar qualquer nação, porque na educação você já vem, ali você adquire a ética, você adquire a forma de pensar, que o imediatismo não adianta. Hoje as pessoas estão acostumadas a agir com imediatismo, né? Para você estudar, você leva um certo período, então é cansativo. A gente aqui na Bahia não, no Brasil, não tem muito hábito de leitura, não tem muito hábito de estudar. Eu acho que isso tem que ser mais reforçado o governo tem que reforçar isso mais na escola, melhorar mais, pagar melhor os professores, para que o professor ele não precise dar aula em 4, 5, 6 escolas e chegar na sala de aula morto, cansado, sem mais ânimo para dar aula. Então, o professor chega cansado, numa sala de aula, não tem mais condições de ter aquela paciência, porque ele precisa ganhar dinheiro para levar para a família. E o professor tem um detalhe, além dele ser professor do ponto de vista da disciplina que ele leciona, ele acaba acolhendo muitos alunos com vulnerabilidades sociais, né? Então, ele além de ser formador daquele aluno, ele é formador, inclusive, do cidadão. Isso é o que eu te falei, que tem a forma de pensar. Que tem uma família desestruturada, que tem valores ali contraditórios na sua construção social, né? Então, por isso que educação... Aí você falou que na política, bem, assim, a população que não tem envolvimento de militância para depositar o seu voto por conta dessa militância, observa quem são os deputados, né? Federais, estaduais, senadores, os vereadores, que de fato têm a proposta para a educação, porque isso vai impactar nas famílias, nos filhos, na formação do professor, na qualificação do professor, na educação do futuro, para a gente ter uma geração melhor do que a geração que a gente tem hoje. Hoje nós estamos vivendo num período em que não se precisa estudar, mas você pode criar ali algum tipo de conteúdo. Tal. Mas por que não criarmos conteúdos culturais? Conteúdos que, além da coisa lúdica das redes, traga também um entendimento de sociedade, de valores, de cultura, de
pluralidade, Anderson. Uma coisa que a gente tem que colocar também no nosso vocabulário é a pluralidade. Nós vivemos numa sociedade diferente dos nossos pais, dos nossos avós. Nós precisamos conviver com pessoas, por exemplo, que pensem diferente, tanto do ponto de vista político, mas como do ponto de vista de formação de família, de gênero, de, vamos dizer assim, de apropriação cultural, né? Então a gente precisa também ter na nossa formação de base da educação a pluralidade, a diversidade. São palavras aí que deveriam estar no escopo, né? Eu hoje, quando escolho um candidato, sempre, para mim, tem que existir projetos na área da educação. Não adianta, quer investir em segurança, quer investir... Tem que ter, não vou dizer que não tem que ter segurança, tem que ter sim. Mas tem que focar na educação. Acho que isso aqui não muda se não focar na educação. E eu prevejo esse homem aqui na educação aí na... Tá. Eu prevejo ele... Aproveitar que ele está chegando ao final, eu também gostaria, sabe, de deixar um registro, além da minha gratidão, né, pelo convite, por essa oportunidade, deixar também registrado alguns em memória, porque não estão mais conosco, mas grandes baianos que fizeram da educação, sobretudo a educação superior, né, na Bahia e no Brasil. E eu quero deixar esses nomes registrados até para que a audiência procure saber quem são essas pessoas, esses grandes educadores, esses grandes formadores. Então, eu quero homenagear, nesse final desse podcast, dessa entrevista, desse bate-papo, o grande professor Anísio Teixeira, grande baiano, o professor Edivaldo Machado Boaventura em memória, grande formador e grande baiano, o professor Barros, fundador da Unifax, um grande baiano, e... Jurista Rui Barbosa. Eu estou trazendo os contemporâneos. E o querido, amado professor, formador, instigador, professor Noélio Dantas-Lê Espínola, o criador do programa de desenvolvimento regional e urbano, programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, que lá para trás era análise regional, lá em 1999, na Unifax, que trouxe essa dimensão do que é o desenvolvimento, né, do ponto de vista econômico e os seus rebatimentos no território, no espaço, né? Então, deixar esse abraço para esse professor. Vou mandar o link para ele, que é meu professor querido, amado professor Noélio Espínola, grande professor. Vou trazer um livro dele para lhe dar de presente. Quero, sim. Então, gente, fica aí os agradecimentos de André Luiz. Deixo aqui para vocês a indicação, como vocês viram a conversa da gente aqui, é do âmago dele, o carinho pela educação, a qualidade no ensino. Então, a partir do momento que vocês contratam e vão fazer uma educação online, um EAD à distância, né, um curso à distância, como equalizar, vocês estão escolhendo por uma instituição de referência, não é uma qualquer que, como ele comentou aqui, né, pesca por bomba. No decorrer da nossa conversa, deu para sentir momentos até de se emocionar ver uma pessoa falando desse jeito, o carinho que tem pela educação, por ensinar. Então, é uma instituição que vocês vão estar se formando através dela, mas por trás dela, quem está preparando tudo, quem está organizando, é um grande mentor, o André Luiz, que tem um conhecimento vasto. E, André, parabéns. Obrigado, Anderson. Obrigado pela sua presença. Continue sendo essa pessoa sensacional. Obrigado. Que você é. A gente tem muito a acrescentar, não só aqui para a Bahia, como para o Brasil, com o seu trabalho, sua dedicação na educação. E eu prevejo que sua faculdade EAD vai crescer muito, muito mesmo, muito além do que já vai crescer muito mais e você vai virar uma referência no Brasil. Obrigado. Isso aqui vai ficar gravado para lá na frente a gente voltar a conversar sobre isso. Pessoal, obrigado. Se gostou do conteúdo, segue a gente, dá aquele like, curte. No Instagram é gocast.blog, no YouTube gocast.blog1. André? Deixar um abraço, né, aos telespectadores, essa audiência do GoCast, com a audiência seleta, né? Sempre o GoCast traz assim, discussões bacanas, eu recebo aí os links. E é isso aí, gente. Invistam na educação. A educação é o meio pelo qual a gente pode mudar,
não só a nossa vida, a nossa realidade familiar, mas também mudar a nossa sociedade, mudar o nosso país e, quem sabe, como um sonho de Andorinha, mudar o mundo. Verdade. Tchau, galera. Tchau, tchau.